Bom, eu vou falar sobre o que é o som e os tipos de som que nós conhecemos. O som é uma onda capaz de se propagar pelo ar e por outros meios através da vibração de suas moléculas. O som que o ser humano consegue ouvir, ele é chamado de espectro audível. Ele fica de 20 Hz, na frequência de 20 Hz, até a frequência de 20.000 Hz. Os sons que ficam abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons. Eles são sons que apenas aparelhos conseguem captar a frequência dele. Os sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassons. São sons que também aparelhos conseguem captar, mas os animais conseguem ouvir. Os tipos de sons são a fala, a música, o ruído e o silêncio. A fala é o som produzido pelo ser humano. A música é um tipo de comunicação, um tipo de arte. O silêncio é a ausência total ou relativa do som. E o ruído é um som indesejável. Agora a gente vai falar sobre as três principais características que vai compor um som. O som está sendo dividido em três principais características, que essas três principais características elas vão estar relacionadas com a intensidade, a altura e o timbre em que se relaciona o som e como ele vai se propagar pelo nosso meio. Bom, a altura. A altura ela vai ser a característica que ela vai ser responsável para poder dizer para a gente se o som, se ele está sendo agudo, se ele está sendo grave, baixo, e é isso. E a intensidade dele vai ser dependendo, por exemplo, tô aqui, dependendo da altura que eu falar, o meu som ele vai ter uma intensidade. E essa intensidade ele pode ser, por exemplo, quanto mais alto eu falar, maior será a intensidade. Mais alto o meu som vai se propagar pelo meio. E vai ter a terceira, que vai ser o timbre. Esse timbre ele vai estar relacionado com a questão, por exemplo, a gente tem dois instrumentos. Esses dois instrumentos, eles são o teclado e vai ser o violão. Eles dois possuem as mesmas notas musicais, que as mesmas notas musicais estão relacionado dó, ré, mi, e etc, que vão ser essas notas musicais. E, por exemplo, eu tô lá tocando e na hora eu teclo o dó. Esse dó, nesses dois instrumentos, eles vão possuir naturezas diferentes, ou seja, cada um vai reproduzir um som de maneira diferente, por conta que os instrumentos eles são distintos. Bom, a gente vai começar falando sobre o primeiro fenômeno, que é a reflexão. Então, ela acontece quando o som ele é emitido de um anteparo de plástico. Por exemplo, a reflexão ela dá origem ao eco sonoro. Então, galera, esses foram os fenômenos, tá bom? E lembrando, o som ele é um tipo de onda longitudinal. Então, é por isso que ele não vai ser capaz de sofrer polarização. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Produzindo regiões de interferência construtiva e destrutiva. Então, o som produzido por uma ou mais fontes irá sobrepor as suas cristas e ondas. Agora a gente vai falar sobre o quarto fenômeno, que é a interferência. Então, a interferência, ela diz respeito à sobreposição das ondas sonoras em alguns pontos do espaço. Então, a difração do som faz com que ele passe através de frestas, embaixo de portas e possa ser ouvido. Vai sofrer a difração. Agora a gente vai falar sobre o terceiro fenômeno, que é a difração. Então, se ele passar através de alguma fenda ou de algum obstáculo que seja de dimensões parecidas com o seu comprimento da onda, Olha só, as câmeras anecoicas, elas são exemplos práticos de absorção sonora. Nossa, Gisele, por quê? Porque elas são... Quase nenhum som externo é capaz de entrar nessas câmeras. Bom, agora a gente vai falar sobre o segundo fenômeno, tá bom? Que é a absorção. Então, alguns meios, eles são capazes de absorver as ondas sonoras, funcionando assim como bons abafadores de som.
Bom, meu nome é Gisele e eu vou falar um pouco sobre os fenômenos sofridos pelo som. Como a gente sabe, o som ele é uma onda, então ele está sujeito a diversos fenômenos ondulatórios. Bom, agora eu vou falar como o som se propaga. Antes de qualquer coisa, precisamos saber que o som ele é uma energia mecânica, ou seja, ele se movimenta como onda. Isso quer dizer que quando escutamos algo, são as vibrações das moléculas que se propagam pelo meio, seja ele água, ar ou meio físico. Sendo assim, quando algo faz barulho, tira as moléculas do ponto de equilíbrio, agitando-as. E essa agitação ela ocorre de forma vai e vem, gerando uma oscilação. À medida que esse movimento ele é contínuo, mais partículas entram nesse balanço, até que alcance uma área próxima dos nossos ouvidos, gerando um som audível. O ar ele é o meio de propagação mais comum sonora. Afinal, a gente vive em um ambiente cheio de oxigênio. Contudo, é importante ficar claro que quando a onda sonora ela viaja do ponto inicial até os nossos ouvidos, ele não gera deslocamento do ar, ou seja, o som ele não gera vento. As diferentes velocidades de propagação sonora. Dependendo do meio de outros aspectos como temperatura e a forma como o som se propaga, ele muda. Sendo assim, ela pode se tornar mais rápida ou mais lenta. O ar, apesar dele ser a forma mais comum de escutarmos o som, ela não é a mais rápida. Em geral, a velocidade de propagação no ar ela atinge 340 metros por segundo. Porém, esse valor é cerca de 10 vezes maior na água e quase 18 vezes maior no ferro. A temperatura é outro ponto que tem forte impacto na velocidade. Como o som se propaga. No calor, isso ocorre de forma mais rápida, pois as moléculas elas estão mais agitadas. Já no inverno, com a temperatura mais baixa, as partículas elas ficam mais pesadas e demoram mais tempo para se movimentar. Bom dia, professor. Eu vou estar aqui falando sobre ondas de som. Então, o som é uma onda longitudinal, já que ela se propaga na mesma direção de vibração responsável por produzi-lo. O som ela é uma onda mecânica, pois isso é capaz, como é que eu falo, de propagar em meios físicos, como ar, como a água, metal, entre outras coisas. Sendo uma onda, o som ele apresenta propriedades como a velocidade de propagação, comprimento de onda, frequência e amplitude. E eu vou estar explicando cada um desses. Sobre cada uma dessas ondas, a primeira é a velocidade, que a velocidade do som ela depende do meio que ele é propagado em meios físicos. E a frequência de uma onda sonora é medida em Hz. Essa frequência ela define a sua onda, a sua altura, na verdade. E tem também o comprimento. O comprimento de uma onda é o som do espaço necessário para que a onda sonora ela produza oscilação. E tem também, qual é o outro, meu Deus? A amplitude, que ela define a sua intensidade. E é isto.